Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, clica no sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, nós vamos abordar um tema interessante, né? Raciocinar para conversar. Pois é, como é que têm sido as nossas conversas por aí, né? Mas a gente sempre pede a inspiração do nosso Mestre Jesus, dos espíritos superiores, dos nossos mentores, para que a gente faça uma boa reflexão, não é? Então vamos pensar. Olha aí, na sua vida, como é que tem sido as suas conversas, né? Porque nós, seres humanos, nós adoramos conversar, né? A gente gosta mesmo de conversar, né? Por quê? Porque a linguagem é uma característica do ser racional, né? Daquele que pensa, que aprende, que compreende, né? A linguagem é o meio de comunicarmos as nossas ideias, os nossos sentimentos, né? Pode ser através do som, da escrita, de gestos, e a gente gosta mesmo, né, de se comunicar, conversando uns com os outros, expressando aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. Muitas vezes a conversa é digna, né? É instrutiva, é cordial, mas outras vezes nem tanto, não é verdade? É. Mas vamos lembrar de Paulo lá na carta aos Efésios, né? Que ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. É uma advertência e tanto de Paulo, né? E não é sem razão, porque olha só, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, né, pela psicografia de Chico, vai nos esclarecer que a palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Vejam a responsabilidade. Por quê? Porque as palavras, gente, elas tecem as ideias do amor, né? São as palavras que estimulam a parte divina do homem, é a palavra que desdobra a civilização, né? Quantas línguas nós não falamos? É a palavra que organiza as famílias, os povos. Jesus deixou o evangelho ao mundo conversando através da palavra, ele não deixou nada escrito, né? Os espíritos que atingem o mais elevado plano de manifestação, eles prezam pela conversação amorosa, esclarecedora. Então, gente, o prazer de conversar de forma reta, equilibrada, no bem, caracterizam as relações daquele amor fraternal legítimo, né? As almas que se compreendem em qualquer setor de atividade, né, que nós estejamos, gostam, estimam as conversações afetuosas, sábias, não é? Agora, aquelas que ainda não se deram conta deste problema, né, de conversar, se afinizam com outras coisas. O Espírito Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Coração e Vida, nos diz assim: estende luz e esperança, fala no bem quando fales, que a terra já tem por males penúria, tristeza e dor. Jesus nos pede a palavra para entender e servir, a fim de erguer no porvir o reino de paz e amor. Então vejam quanto é importante a gente prestar atenção naquilo que nós estamos conversando, porque a conversação sadia eleva os sentimentos, instrui, né? E ela é sempre prazerosa. Né? Quem não gosta de uma boa conversa, aquela conversa que você sai dali, poxa vida, olha que conversa boa, né? Troquei ali uma experiência com aquela pessoa, foi tão gratificante, não é? Quando a gente conversa, por exemplo, destilando raiva, ódio, fazendo fofoca, falando mal do outro, a conversa fica pesada, a gente sai daquela conversa pesada, né? A gente pode até não perceber, mas é assim.
Então, se todos nós temos alegria de conversar com aquelas pessoas que nos escutam verdadeiramente, que nos aconselham de forma equilibrada, que nos fazem enxergar pelo raciocínio a solução dos nossos problemas, né, que nos ajudam através da conversa a superar os nossos desafios, nós também temos que ser assim, né? Porque além dessas pessoas que se conservam na posição de, superioridade pelo bom entendimento que elas já têm da responsabilidade das palavras, tem aqueles que desfiguram o dom da palavra, não é? Emmanuel fala disso, ele fala assim: olha, tem aquelas pessoas que desfiguram o dom sagrado verbo, compelindo-o às maiores torpezas, ferindo os bons costumes, falando imoralidades, agindo com falta de decência, revelando o seu caráter vil. Né? São aqueles de nós, gente, que gostam do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes, dos falsos é, progressos, né? São aqueles que esquecem que a palavra é dádiva tão santa que revela para aqueles que a ouvem a qualidade do espírito que está falando, não é? Numa reunião mediúnica, como é que a gente sabe identificar ali um espírito, né? Principalmente, ele não consegue enganar muito tempo, ele se entrega no seu linguajar, não é aquele espírito que está ali, é, é, que é um espírito zombeteiro, um pseudo-sábio, se entrega. Então, nós estamos muito longe da nossa educação racional, não é? Porque cada um de nós tem necessidade de ponderar, mas a gente age de uma forma geral, e repetidamente, no impulso daqueles gatilhos emotivos que são acionados por sugestões exteriores, pelo que acontece no nosso entorno. Né? Emmanuel diz no livro Encontro Marcado uma coisa muito interessante. Ele fala assim: de modo geral, muito antes que nos decidamos a discernir, assimilamos ideias que nos são desfechadas por informações e exibições que nem sempre se vinculam à verdade. E passamos a esposar opiniões que comumente nos induzem a desastres morais no comboio da existência. Vejam quanto isso é sério, gente, né? É a verdade que tem assolado os nossos dias aí como um vendaval de destruição. O que a gente tem visto é que muitos de nós, né, pela nossa própria invigilância e pela falta de utilizarmos e exercitarmos a nossa capacidade de raciocinar, nós compramos ideias que, se a gente passasse pelo crivo da razão, elas não se sustentariam. Aqueles que se dizem cristãos, seguidores do Mestre Nazareno, de Jesus, deveriam compreender essa questão de uma maneira muito mais responsável, utilizando a razão para discernir se aquela palavra, se aquela ideia pode ser incorporada ao nosso dia a dia sem ferir os ensinamentos do Cristo. Né? A gente passa a esposar algumas ideias, a defender algumas ideias que são completamente contra os ensinamentos de Jesus a título de um falso progresso, né? Porque não tem nada de progresso. Ao contrário, são ideias que muitas vezes são implantadas no seio da sociedade por aqueles que comungam com as trevas, né? Que conversam e se utilizam da palavra de forma sedutora, enganando milhares que se mantêm em postura de invigilância. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, faz esta observação: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aquela conversação menos digna deixa sempre o traço de inferioridade por onde passou. Deixa aquela atmosfera de desconfiança, né? Por quê? Porque às vezes está um grupo de pessoas ali conversando de forma equilibrada, serena, e vem alguém, já começa com uma conversa ali atrapalhada, né? Gente, olha, o veneno
da palavra doentia se espalha com uma rapidez imensa, né? Porque depois da conversação indigna, tem sempre menos sinceridade e menor expressão de fraternidade. Olha só, a gente tem que prestar atenção nisso, gente. Né? Na má conversação nascem os fantasmas da calúnia, né? Nascem a destruição, nasce ali a destruição de lares honestos, preocupações inferiores, né? A curiosidade criminosa. Gente, a má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. Então, o nosso conversar tem que ser proveitoso, né? Tem que ser proveitoso. Aquele coração que se entregou a Jesus, ele se entregou verdadeiramente. Para ele é muito mais fácil controlar o que ele conversa e eliminar aquelas palavras que são desonrosas, né? A Maria Dolores diz assim, pela psicografia do nosso querido Chico, claro. Opiniões, confidências, diálogos, comentários são forças de efeitos vários que se ampliam a granel. Há palavras que são flores, outras recordam espinhos, nos lares e nos caminhos, espalhando fogo e fel. Então vejam, nós não podemos nos entregar às impressões de tumulto, de engano, que nos visitam o coração através das conversações. Né? Não vamos nos transformar em palmatória de corrigenda para os outros, né? E nem mesmo ter ouvidos de pedra diante da dor dos nossos semelhantes. Conversar também é agir com caridade, né? Às vezes tem muito mais caridade na atenção que a gente dispensa ao outro do que no próprio conselho que você diz. Então, gente, a lei de progresso, ela é inexorável para todos nós, atinge cada criatura. Em algum momento, as pessoas que se entregam hoje ao engano pela invigilância, pela falta de raciocinar, vão cair em si. O que a gente precisa aprender é filtrar aquilo que chega no nosso campo íntimo, né? Aproveitando aquilo que é útil, bom, né? E esquecer o resto, né? Sem levar para frente. Conversação, gente, é permuta de almas. É através da palavra que nós damos e recebemos. Emmanuel nos orienta, né, informando que, ao nos entendermos uns com os outros, nós fornecemos e adquirimos determinados recursos do espírito, que irão influir na nossa conduta. E a nossa conduta forma a corrente de planos, de coisas, de encontros, de realizações que vão nos determinar o destino. A escolha de hoje, no exercício do nosso livre-arbítrio, é consequência amanhã. A causa de agora é o resultado depois. E a Maria Dolores ainda nos esclarece. Onde estiveres, anota. Se surgem lutas e crises com momentos infelizes de verbo candente e vão. Escuta com paciência, ajuda, ampara, abençoa e lança a palavra boa que anule a perturbação. Gente, é preciso cultivar a harmonia à frente de tudo. Né? O que a gente tem visto aí, principalmente na internet, são manifestações horrorosas de ódio, de censura, de raiva, né? Vamos tomar cuidado com o que a gente anda falando, gente, né? Como a gente tem conversado. Claro que é preciso corrigir os enganos, óbvio, mas nem por isso a gente precisa agir com rudeza, com agressão, né? Essa atitude de entendimento, ela não pode excluir da nossa personalidade o otimismo, a sinceridade, o reconforto, né? A alegria diante de tudo e diante de todos.
Vamos deixar sempre que a caridade ilumine o crivo da nossa razão, para que a gente não venha perder os melhores valores do tempo, da vida, pela ausência do equilíbrio, né? Ou pela falta de amor. Então, examina sempre a sugestão verbal que te cerca no seu dia a dia, né? O que elas te trouxeram? Denúncias, mentiras, más notícias, futilidades, né? Observa. E em todas as ocasiões, a gente tem recurso para consertar de forma amorosa aquilo que é o erro, né? Por quê? Porque a gente pode renovar todo esse material que nos cerca com Jesus. Então, conversar é possibilidade sublime. Não vamos deixar que a nossa conversa seja uma má conversa, sem raciocinar, sem pensar. Então, essa concessão do Altíssimo para nós, a gente não pode ser relaxado com ela, né? Porque pela nossa conversação, que também é obra, também é fruto, é que nós seremos conhecidos. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais. Tchau.